Hoje nós vamos começar um assunto novo. É o assunto termodinâmica. O que a termodinâmica faz? A termodinâmica, ela tenta entender algo extremamente importante, que é a alteração da matéria com uma das suas propriedades mais intrigantes, que é a temperatura. Todo mundo sabe do conceito de quente e frio. Ao longo da história, nós aprendemos a quantificar o quente e o frio através das temperaturas. Então, nós criamos uma forma de quantificar, inicialmente sem sequer saber o que nós estávamos medindo, mas estávamos medindo uma propriedade que alterava à medida que as coisas ficavam quentes ou frias. E aprender, a descrever esse fenômeno de um modo geral. A termodinâmica tem muitos aspectos. Nós vamos nos concentrar bastante na termodinâmica dos gases, porque historicamente a termodinâmica dos gases foi o que primeiro surgiu e o que criou força e o que explicou muitas coisas da natureza. A termodinâmica ela procura um pouquinho explicar o mundo macroscópico a partir de modelos microscópicos. Não é? A constituição atomística da matéria, tudo isso conjugado pode nos ajudar a explicar tudo que nós observamos, principalmente com relação ao quente e ao frio e com relação a essas propriedades que nós temos como pressão, como dilatação, como volume, como a capacidade de um corpo em manter quente ou rapidamente se esfriar, quanto de energia é necessário para aquecer ou quanto de energia é necessário retirar para resfriar. Tudo isso está no escopo da termodinâmica, que é um capítulo importante. Nós temos que começar com o conceito de temperatura. Não tem como nós começarmos diferente. O conceito de temperatura é um dos conceitos mais importantes para a gente poder começar a quantificar, começar a botar grandezas físicas na nossa termodinâmica. E o conceito de temperatura, ele nasce com o conceito do que é mais quente e do que é mais frio. Tá certo? E baseado nisso, as pessoas observaram logo cedo que tinha certas propriedades que acompanhavam o fato das coisas estarem aquecendo ou estarem resfriando. E aí então nasce o conceito de temperatura. Deixa eu salientar que o conceito de temperatura é um desses conceitos que nasceu antes de se saber microscopicamente o seu significado. É na aula de hoje e nas próximas que nós vamos, de alguma maneira, criar esse conceito dentro da evolução de todas as áreas da ciência, entendendo a natureza microscópica da matéria. Então, o conceito de temperatura, ele vem para a quantificação, querendo quantificar o quente e o frio. Então, uma coisa é mais quente que a outra, mas quanto mais quente? Não é verdade? Então, esse conceito se fez necessário. E aí as pessoas tinham que quantificar as coisas de acordo com os fenômenos que elas observavam. E isso deu origem às chamadas escalas de temperatura. Cada grupo de cientistas observou um fenômeno e foi quantificando, foi dando número arbitrário, assim dizer, a um determinado estado. Se eu boto um caldeirão de água e ponho lenha embaixo, à medida que aquilo vai ficando mais quente, vai da temperatura ambiente até a temperatura escaldante, até entrar em ebulição, as pessoas foram falando, eu tenho que associar um número com isso, porque a coisa está ficando mais quente. Aí então nascem as escalas, As escalas de temperatura, elas nascem para poder quantificar isso. E nós não vamos explicar muito sobre as escalas de temperatura, porque esse é um tópico que é coberto relativamente bem, no ensino médio. E normalmente o conceito de se criar uma escala de temperatura é um conceito que você tem aqui as coisas se tornando mais quentes. Ninguém vai criar uma escala de temperatura que diminui à medida que você torna as coisas sensivelmente mais quentes.
E você tem que dividir, né? Eu tenho um ponto aqui que eu chamo uma referência. Normalmente a água, o gelo ou a transição da água do estado líquido para o estado sólido é uma das referências importantes para a gente adotar. Outro ponto importante é a ebulição da água. Quando a água vira vapor. Aqui é tudo da água, né? Claro, o gelo já é a água sólida. Então essas são duas referências importantes. E aí eu tento falar assim, bom, daqui até aqui a coisa foi se aquecendo. Daqui até aqui a água é líquida praticamente, mas ela foi tornando cada vez mais quente. Então eu venho e faço uma subdivisão disso aqui e vou dando valor. O pessoal chamou isso aqui de 0 graus Celsius e chamou isso aqui de 100 graus Celsius. Quem fez isso foi o Celsius. O Celsius foi lá e falou, bom, deixa eu chamar isso aqui dessa maneira. Aí o Fahrenheit, ele não trabalha no mesmo conceito. Ele fala, bom, deixa eu chamar isso aqui de 32 e deixa eu chamar isso aqui de 212. Você vê, é completamente diferente. E divide, o que o Celsius faz é dividir em 100. O Fahrenheit chama isso aqui de 32 graus Fahrenheit. Chama isso aqui de 212 graus Fahrenheit. E divide isso aqui em 180 partes. São escalas diferentes. Então nós já falamos em duas escalas aqui. A temperatura na escala Celsius, a temperatura na escala Fahrenheit. Tem muitas escalas que apareceram, algumas sobreviveram mais, outras menos. Eu estou colocando aquelas que são adotadas rigorosamente na maioria dos países do mundo, né? Hoje nós temos para medir temperatura atmosférica e tudo isso, graus Celsius ou graus Fahrenheit. Essas são as temperaturas. Elas não são as melhores para se determinar temperaturas científicas, né? Usar em ciência temperaturas, a escala chamada absoluta é muito mais importante. E normalmente você usa para medir isso alguma coisa. A dilatação de um sólido. Você pode pegar um pedaço de sólido e ver quanto que ele dilata e fala o comprimento dele, aqui eu chamo de 0, aqui eu chamo de 100 e divide toda essa variação. Tá certo? Existe uma escala, que é a escala Kelvin, que é uma das mais interessantes. E a escala Kelvin, ela nasce a pessoa medindo, fazendo o chamado termômetro gasoso. Como é o termômetro gasoso? Ele pegou um gás, colocou, criou uma forma de medir, botou aqui uma coluna de mercúrio ou de água, aqui está o gás, né? O gás está ocupando isso tudo. Isso aqui é um tubo pequeno, de tal maneira que o volume não altera muito, mas isso ele pode levar em conta. Ele vem aqui, ele coloca aquecimento aqui, né? E nota que à medida que isso aqui vai aquecendo, a pressão vai variando. Aí ele faz um gráfico da pressão versus a temperatura. Vamos expressar essa temperatura em graus Celsius. E aqui nós vamos colocar a pressão do gás. A pressão todo mundo sabe, aqui é a pressão atmosférica. E a diferença da altura, nós já aprendemos isso em mecânica de fluidos. Essa diferença de altura da coluna permite você medir qual é a pressão. Então ele mede a pressão e vai notando, né? Aqui é o 0 graus Celsius. Ele vai notando, ele vai fazendo pontos aqui. Vai notando como que a pressão varia com a temperatura. Quem faz isso é Kelvin, o Lord Kelvin. E ele nota que existe uma reta, né? Tudo que é uma reta é uma maneira boa de se medir temperatura. E ele nota que ela vem aqui e ela cruza isso aqui em menos 273 graus Celsius.
Tem um 0,15 aqui, né? O 0,15 ele é relevante, mas não para nós muito. Então ele fala assim, pô, a pressão desse gás vai a zero exatamente nessa temperatura. Então, o que o Kelvin fala? Porque todos os outros, o zero deles não é zero de uma propriedade, ele é um valor arbitrário, né? Os chamados termômetros de coluna de mercúrio, tudo isso, eles trabalham com o tamanho da coluna, mas quando é 0 graus, não quer dizer que o mercúrio tem 0 volume, não tem nada a ver com isso. Ele dá lá uma propriedade, né? Tem um valor. Mas o Kelvin notou que nesse ponto, realmente, grandezas físicas, como a pressão do gás, vai a zero. Então ele falou, pô, eu tenho aqui, se eu chamar isso de zero, então a pressão diretamente está medindo a temperatura, porque é linear. E não dá para ir abaixo disso, porque quando a pressão desse gás vira zero, alguma coisa terrível acontece. Não é verdade? Muito bem. Claro que ele não conseguia chegar nessa temperatura, né? Por isso que está tracejado aqui. Isso é uma temperatura difícil de chegar. Mas ele extrapolava e falava, pô, aqui é onde a pressão fica zero. Então, para que eu não tenha uma pressão finita e eu chamar de zero, deixa eu criar uma escala absoluta. Então ele cria uma escala absoluta. Que é a chamada temperatura Kelvin. E por que ele chama de escala absoluta? Porque realmente, olhando a pressão vai a zero num lugar que ele chamou de zero. Então ele falou assim, aqui é 0 graus Kelvin. Ficou parecendo um ok, né? Porque, na verdade, na nomenclatura atual, você não põe graus no Kelvin. Mas aqui é zero, o valor zero da escala Kelvin. Eu vou escrever Kelvin. Então, veja, Kelvin cria uma escala que realmente tem uma propriedade física macroscópica que vai a zero no que ele chamou de zero. Por isso que ela chama escala absoluta. E foi importante que ele chamou essa escala absoluta, porque ele sabia que alguma coisa interessante acontecia quando a pressão de um gás vai a zero. Algo extremamente relevante acontece do ponto de vista microscópico. Qualquer coisa que constitui o gás, quando ele vai a zero. Então foi assim que nasceu a escala Kelvin. E essas são as 3 escalas mais interessantes, mas tem muitas outras que nós não vamos aqui debater, mas é assim que nasce a escala absoluta, tá certo? Ela nasce porque eu tenho realmente, e ela nunca é negativa, né? Porque você não pode ter uma pressão negativa do gás. Então ele simplesmente associa o zero aqui e, obviamente, ele associa aqui na temperatura. Ele divide, ele segue um pouco a divisão da escala Celsius. Então, cada 1 grau Celsius significa 1 grau Kelvin também. Então, o delta, ele divide na mesma forma. Para ir desse ponto até o ponto de 100 graus Celsius, ele divide também em 100 partições de grau Kelvin. Ele só redefine a escala de tal maneira que essa é uma escala sempre absoluta, sempre positiva, e que ela tem um zero associado a algo que fisicamente vai a zero. Muito bem, essa é a história da escala Kelvin. E aí, são escalas. A gente criou escalas, criou números capazes de quantificar a temperatura. Elas têm uma conversão entre uma e outra. Tá certo? Isso aqui é o termômetro gasoso, né? Que muita gente faz aí experiências para ter aí os termômetros gasosos. E aí eu tenho essas escalas e elas podem se converter umas nas outras.
tá certo? Elas podem se converter umas nas outras. E como que elas se convertem uma nas outras? Bom, é o que se aprendeu bastante no ensino médio, e a temperatura Kelvin é igual à temperatura Celsius mais 273,15, a temperatura Fahrenheit é igual à temperatura Celsius vezes 9, porque eu tenho que pôr o fator aqui, porque ela é uma dividido por 5, temperatura graus Celsius mais 32. Essas são as principais conversões de escala que nós temos, né? Então, se você pegar aqui o menos 273,15 graus Celsius, dá o 0 Kelvin. Então, aqui estão as conversões das escalas, né? De uma forma bastante simplificada e que permite você trabalhar com isso de uma forma sem se preocupar muito. Não precisamos fazer muito exercício disso, porque isso passa a ser algo elementar de você ficar convertendo as coisas. Bom, há algumas coisas interessantes que você pode perguntar, né? Quando que o valor absoluto disso é igual ao valor absoluto disso? Isso é uma equação, né? Se você chamar de x aqui, né? Você pergunta quando que isso aqui é uma equação, quando que o valor disso é igual a 9/5 do valor disso mais 32. Então, se você passar esse 32 para cá, esse x para cá, então você fica 9/5 menos 1 de x é igual a 32. Você passou menos 32. Né? Então, 9/5 menos 1 é 4/5. Então, daqui você tira 4/5 do valor de x é igual a menos 32. Portanto, x é igual a menos 32 dividido por 4 é menos 8, vezes 5 é 40. Portanto, x é igual a menos 40. Então é interessante que menos 40 graus Fahrenheit é igual a menos 40 graus Celsius. Essas escalas se unem lá. E aí você pode brincar um pouquinho de várias formas com esse tipo de argumento. Mas o que eu fiz nessa breve aula de hoje é explicar que a temperatura é um conceito extremamente importante para a termodinâmica, mas ela tem muito a ver com aquilo que está no mundo microscópico. O que de fato está mudando nas propriedades que faz a pressão cair do gás, de tal maneira que quando chegar em menos 273, aquela grandeza, a pressão foi a zero. Nós já aprendemos o que é pressão, não é? Então o conceito de temperatura claramente está associado com grandezas microscópicas. E nós vamos agora, então, na próxima aula, começar a construir estas grandezas microscópicas, tá bom? Bom, até lá!